Olá, seja bem-vindo à nossa aula 10 passos. Nessa aula aqui eu quero te mostrar 10 passos para tu administrar de forma eficiente as tuas finanças e sair do endividamento. Em especial, essa aula aqui tem um foco para quem está endividado e quer sair do endividamento. Porém, ela também serve para quem não está negativado, não está endividado, mas quer melhorar a sua gestão financeira, ter eficácia nela. Então, os 10 passos com certeza vai auxiliar. Esta aula é muito importante porque ela vai te dar um método, ela vai te dizer passo a passo como que tu deves conduzir o teu financeiro para efetivamente tu sair do endividamento. E tu verás que nesta aula, os 10 passos que eu vou te passar, eles são, na verdade, um resumo das nossas aulas que a gente teve ao longo do nosso curso. Então, ele é só uma organização das nossas aulas. Qual é a minha sugestão? Por exemplo, no passo 1 analise as suas rendas. Então, vá lá e analise a aula rendas. Como é que tu faz para ganhar dinheiro? Então, aquela aula, mas depois o segundo passo busca a segunda aula e assim tu vai montar os 10 passos, porque é uma forma, é uma ordenação, é um processo, um método para que tu consiga sair efetivamente do endividamento. Então eu quero te passar aqui as 10 etapas da gestão financeira eficaz e para sair do endividamento, se isso for o teu caso, ou tu queiras auxiliar alguém que deseja sair do endividamento. Tu vais ver que eu vou sugerir aqui um passo a passo. São 10 etapas, então são 10 passos que devem ser realizados de forma sequencial, ou seja, ordenados, um depois do outro. O primeiro passo que eu estou sugerindo é definir a renda. Então isso é muito importante porque é o ponto de partida, ou seja, no momento que eu defino a renda, ou seja, eu consigo identificar a renda da família, da pessoa que está endividada, eu consigo por aí fazer a linha de raciocínio, a estratégia que eu vou conseguir conduzir para sair do endividamento. Então, o primeiro passo é isso. É a base para então a gente conseguir elaborar de forma adequada a estratégia. E nesse primeiro passo, para que tu relembre e resgate exatamente como montar a tua renda, como analisar ela, como identificar a tua renda efetiva ou da pessoa que tu vais estar auxiliando, eu quero te sugerir que tu olhe lá no módulo 1, a aula 1, ganhar. Nesta aula, a gente tem toda a explicação de como definir de forma adequada esse primeiro passo. O segundo passo é justamente definir os gastos. É muito importante porque neste momento, no momento que a pessoa endividada, a família endividada está nessa situação, ela precisa adequar os gastos, ser consciente e realista dentro da situação que a família, que a pessoa se encontra. Então é muito importante fazer toda esta análise dos gastos atuais, dos gastos existentes nesse momento. E aqui eu estou sugerindo para tu ires no módulo 1, na aula 2, aula gastar. Lá a gente identifica como fazer um estudo, como fazer a estruturação efetiva dos gastos. Então lá tu vais conseguir fazer de forma adequada esse segundo passo. O terceiro passo que eu quero te sugerir é fazer efetivamente o fluxo orçamentário. Ou seja, a gente precisa montar um orçamento, ou seja, baseado nas nossas rendas e também nos nossos gastos, a gente vai montar esse fluxo orçamentário. E o que eu quero sugerir é que nesse terceiro passo aqui,
a estruturação do fluxo não considere todas os gastos que vão haver, as saídas que vão haver com o endividamento. Por quê? Porque daí aqui a gente consegue ver o resultado operacional da família ou da pessoa que está sendo feita esta estratégia de sair do endividamento. Então eu preciso analisar sem a dívida. Então a gente vai montar um fluxo orçamentário sem considerar os pagamentos ou efetivamente o endividamento. Aqui a gente vai montar o orçamento, então somente com as rendas e com os gastos da pessoa ou da família. Isso eu estou sugerindo que seja buscado o vídeo no módulo 3, aula 3, o vídeo que eu denominei fluxos. Qual é o nosso quarto passo aqui para sair do endividamento? É montar a lista de desejos e necessidades. Neste caso, por óbvio, ela é uma lista muito mais de necessidades, né? Porque aqui a gente precisa priorizar o que é urgente e apenas o que de fato é necessário. A gente tem que ter claro que a pessoa que está querendo sair da dívida, agora o grande foco dela, a necessidade que ela tem é justamente sair da dívida. Então isso é o foco principal. Então ela vai montar essa lista de necessidades e agora, se ela tinha uma lista muito mais ampla e mais completa, aqui ela vai montar uma lista muito mais focada em buscar sair do endividamento. E por óbvio, nessa lista de necessidades, vai ser identificado cada uma das dívidas, ou seja, a dívida com tal banco, a dívida com cartão de crédito, a dívida com meu parente, e aí vai ser identificado, lá na lista identificado qual a taxa de juros de cada um deles e todas as dívidas que tem lá nas necessidades. Por que aqui nesta etapa eu estou sugerindo botar na lista de necessidades também os endividamentos? Porque aqui eu consigo enxergar de forma bem ampla, não somente a dívida. Porque vamos supor que a família está com a geladeira estragada, está com algum outro problema, e aí isto também é prioridade, isso também é necessidade, e eu preciso colocar neste momento também junto com as minhas dívidas. E aí eu vou trabalhar a priorização disso, como a gente viu lá no módulo 6, na aula 3, lista de desejos. Lá nesta aula, a gente especifica exatamente como montar esta lista de necessidades. O passo 5 vai ser estancar a saída de dinheiro. Bom, isso é quase óbvio, mas é preciso que a gente entenda que nessas 10 etapas vai ter a primeira de montar a renda, depois os gastos, o fluxo, e eu venho fazendo todas as etapas montei a lista também, até que eu vou chegar no momento que eu vou dizer, pronto, agora eu sei, agora eu estou claro que eu estou no caminho de sair do endividamento, então eu preciso estancar a saída de dinheiro. E aqui é simples, é declarar guerra ao consumo e aos gastos desnecessários. Porque agora a urgência e as prioridades é pagar a dívida. E aí aqui eu sugiro que lá no módulo 5, aula 3, gasto consciente, tu revise essa aula para que tu, nesta etapa aqui, tu conduza esta etapa baseado nas sugestões que eu dou lá no vídeo, neste vídeo Gasto Consciente. Vamos então para a sexta etapa, o sexto passo aqui que eu estou sugerindo, é definir o tamanho da dívida. Aqui a gente efetivamente precisa fazer a nossa lista de endividamento e analisar os custos, as prioridades, o plano de ação. Aqui ela é um pouquinho diferente da lista de necessidades. Por quê? Porque aqui eu quero ver o tamanho da dívida, só o endividamento. Então, no sexto passo, eu sugiro que tu vá lá no módulo 4, na aula 1, endividamento, que eu explico exatamente como montar esta lista para ver o tamanho da dívida. O nosso passo 7 é redefinir o orçamento.
Então aqui, justamente naquele passo 3, onde a gente montou o fluxo que não tinha o endividamento, agora eu já busquei, já entendi o tamanho do endividamento, agora eu já sei qual os mais prioritários, quais que estão me negativando, qual que está complicado, então eu vou montar o meu orçamento, ou seja, o meu plano de ação, que agora ele vai estar especificado no meu orçamento, baseado naquele orçamento que eu montei lá no passo 3. E aí eu vou conseguir, de forma bem clara, ver quanto que eu vou conseguir pagar para os meus credores. Ou seja, porque agora eu já estou colocando, primeiro eu fiz sem colocar a minha dívida, no passo 3. Então eu vi quanto que me sobrou. Lembra? O endividamento operacional e o endividamento financeiro. Então eu tenho que sair do endividamento financeiro, entender como é que está a minha relação operacional, ou seja, o meu resultado, e com aquela sobra que eu vou pagar a dívida. E aí, aqui, quando eu redefinir o meu orçamento, eu vou priorizar. Então tá, nesse mês vai me sobrar X, eu vou pagar tal credor. Nesse outro mês eu vou pagar tal credor. E é assim que a gente vai montar esse passo 7 aqui. Da mesma forma, eu sugiro no módulo 3, aula 2, organização. Ali vai dar algumas dicas de como também montar de forma adequada o orçamento, refazer este orçamento. O nosso passo 8, negociar as dívidas. Aqui a gente tem que partir, então agora a gente está pronto. As 7 etapas anteriores nos ajudou a montar, entender exatamente como eu vou fazer para sair do endividamento. E aí eu vou montar um plano de ação. Aqui eu tenho que ter claro com quem que eu vou negociar, eu vou ter que me mexer muito para fazer as coisas acontecer, entender que eu preciso mudar o meu padrão de vida e, baseado nas prioridades, negociar com todos os meus credores. Isso lá no módulo 4, aula 3, negociação, está bem claro como fazer isso com os meus credores. A etapa 9 é manter o rumo. Por quê? Porque eu tenho notado, tenho visto nas pessoas, nas famílias que eu tenho auxiliado, um momento que as pessoas ou caem no desânimo, senão eu não vou conseguir, não vai ter jeito, mas o que eu estou te propondo aqui, nesta 9ª etapa, é tu manter o rumo, tu seguir na direção que vais conseguir. Lembre-se que às vezes é questão de poucos anos, mas às vezes não, 5, 10 anos para sair do endividamento. Mas lembre-se, tu vai continuar com a tua vida, fazendo as coisas, só que agora tu está trabalhando para sair do endividamento. E da mesma forma que pode haver o desânimo, também eu noto que existe muitas famílias e muitas pessoas que, como o tamanho do monstro do endividamento não era tão grande quanto eles imaginavam, ou então conseguindo facilidades na negociação, relaxam e aí desfocam. Então isso também é importante, manter o rumo para ir até o final do endividamento. Ou seja, efetivamente seguir o seu plano de ação. Aqui eu sugiro então dar uma olhada no módulo 1, aula 3, autoconhecimento, para justamente a gente ver quais são as nossas fraquezas e trabalhar em cima disso para manter o rumo. Por fim, a nossa última etapa para sair do endividamento é uma análise o que eu estou te sugerindo é tu analisar e revisar o teu orçamento. Então, tu vai pré-definir que, conforme for o tamanho da tua dívida, ou da pessoa que tu está auxiliando, da família que tu está auxiliando, tu vai ver o tamanho da dívida. Bom, essa dívida aqui, pelo saldo que tem no orçamento, ela vai ser possível pagar em 5 anos, vamos supor. Então, pré-define a cada 6 meses ou a cada ano, revisar o orçamento para ver se, de fato, as ações que estão sendo feitas estão surtindo resultado. Então, esse é o nosso último passo, que é uma necessidade de analisar e revisar o orçamento de forma periódica. Se o endividamento não for tão grande, tu pode encurtar isso, fazer essa revisão a cada bimestre ou até por mês mesmo fazer esta reanálise do caminho que está seguindo.
Isso eu estou propondo no módulo 3, na aula 4, onde a gente conversou na aula análise. Então, estão aí os 10 passos, as 10 etapas que eu sugiro, e aí eu quero, aqui estão elas para tu identificar, e eu quero mais uma vez te chamar a atenção da importância de seguir esta ordem, os 10 passos nesta ordem que eu estou propondo aqui, porque é muito comum acontecer, não, eu já quero ir lá negociar a minha dívida, eu já quero fazer uma análise do que aconteceu, mas nem deixou o tempo passar para realmente ver se as ações estão corretas, não monta um fluxo, então, ou nem analisa a sua renda direita. Então, a ordem é esta aqui que eu estou te propondo, e isto é um método que dá certo. Acredite que com certeza tu vais conseguir. Então estão aí apresentados os 10 passos que, se tu estás no endividamento ou conhece alguém que está nesta situação, deve fazer para conduzir. Passo a passo. Comece lá com as rendas, depois os gastos, monte seus fluxos, depois parta para a negociação, exatamente de acordo com os 10 passos que eu sugeri. Não antecipe nenhum passo e nem deixe nenhum para trás. Realize todas as 10 etapas que eu tenho certeza que tu terás grande êxito para sair efetivamente do teu endividamento. Está aqui então as 10 etapas para tu sair do endividamento ou auxiliar alguém que está nesta situação. Ok? Nos vemos então na próxima aula.